Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal, um vídeo que vamos nos aprofundar nas estruturas, nos alicerces da história do mundo de One Piece, onde Eiichiro Oda busca diversas inspirações da sua infância e claro, de clássicos mundiais, tudo isso para desvendar o primeiro mundo. Sim, os textos Harley até aquele ponto pareciam apenas flertar com algo a mais do que veio acontecer antes mesmo do século perdido. Porém, capítulo 1144 nos mostrou uma estrutura, um edifício que ao que parece tem uma cabeça de um robô muito mais antigo que data de 3.000 anos. Seria a data do fim do primeiro mundo? O que de fato aconteceu lá? Assiste esse vídeo até o final, porque eu te garanto que é uma viagem para lá de curiosa e muito legal por dentro da história de One Piece. Se você é novo no canal, vai na maciota, tá bom? Assiste aí, se gostar eu peço para inscrever. Agora, se é a pior geração, dispara o dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o primeiro mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos, enquanto vamos nos aventurando em revelações ligadas ao século perdido, descobrindo que ali foi chamado de Segundo Mundo e ele terminou após o mundo afundar e a guerra entre o Reino Antigo e a colisão dos 20 reinos, algumas referências vindas diretamente da infância de Eiichiro Oda começam a surgir com boas inspirações. E muitas dessas inspirações vêm diretamente de Hayao Miyazaki, que é a grande mente por trás do Estúdio Ghibli. Antes mesmo de fundar esse estúdio, ele lançou uma série chamada Conan, o Garoto do Futuro, que conta a história de um jovem que vive em um mundo pós-apocalíptico onde armas antigas destruíram os polos magnéticos e fizeram o nível do mar se elevar, deixando apenas pequenas ilhotas por todo o mundo. E claro, uma outra história que acaba se conectando aqui ao século perdido de One Piece é Castelo no Céu, que tem a ilha de Laputa, uma ilha perdida no tempo e cercada por uma tempestade, com seus poneglyphs, armas de destruição, robôs, deixando aquele bom gostinho de eu já vi isso aqui em algum lugar. Esses dois filmes, eles evocam o espírito que Oda se inspirou para trazer os conceitos do fim do Segundo Mundo, o século perdido. Porém, no capítulo 1144, uma coisa pra lá de fascinante chamou minha atenção. Somos apresentados a algo mais antigo, algo que podemos chamar talvez de Milênio Perdido. Tudo porque em Elbaf descobrimos uma construção que data de 3.000 anos atrás. O edifício é algo tecnológico e até parece ter a cabeça de um robô em cima dela. Certamente, esse período do tempo nos manda diretamente para o primeiro mundo citado nos textos Harley. Houve fogo na Terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o Sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o Deus Sol apareceu. O Deus da Terra ficou furioso e junto com a serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. E por mais que tenhamos deuses citados aqui nesses textos, eu vejo como grande parte sendo uma alegoria ao que destruiu o mundo. O Sol proibido, a exemplo, pode ser uma energia de fusão nuclear que permitiu os avanços tecnológicos. O Deus da Terra são os terremotos que levaram ao fim da civilização, sendo tão brutal que uma serpente do inferno citada nos textos levou à criação de um anel que hoje circula o planeta azul. Essa é a Red Line. Mas olhando para a estrutura que parece ter sobrevivido ao fim do primeiro mundo e apenas definhou com a passagem do tempo, algo acabou me chamando muito mais a atenção do que a estrutura em si, que é a vegetação em volta desse local. Eu me lembro bem que eu estava fazendo uma live de React e ao olhar para a vegetação, na hora eu fiz uma conexão instantânea de eu já vi isso aqui em algum lugar. Essa vegetação é característica também de um dos filmes mais belos já feitos por Hayao Miyazaki, Nausicaa do Vale do Vento. Curiosamente, poucas vezes Oda já mencionou que ele se inspira em alguém ou em alguma coisa. Ele cita muitos desenhos de Vicky o Viking, que é uma animação franco-japonesa que ele assistiu na sua infância, só que em uma das suas primeiras entrevistas na Comicers de 1998, ou seja, pouco mais de um ano depois de lançar o mangá de One Piece, Oda revelou que prefere cenas que podem evocar emoção sem necessariamente matar personagens, afirmando o seguinte, abre aspas, quando assisti Nausicaa do Vale do Vento, pensei que seria legal comover as pessoas. Senti vontade de dizer, vou fazê-las chorar também. Então, o tema é sobre querer comover as pessoas sem matá-las. Matar alguém parece uma saída fácil, mas
Se a história naturalmente leva a isso, então não há como evitar. Por enquanto, acredito que podemos comover as pessoas sem recorrer à matança. Depois disso tivemos algumas outras entrevistas de Oda falando sobre Miyazaki e como ele gosta de suas histórias que conectam o passado com o presente e deixam também uma mensagem para o futuro. Então notem que não só Nausicaa do Vale do Vento moldou como a morte funciona em One Piece, mas agora ela vem para nos mostrar também o que foi o primeiro mundo de One Piece. Na história de Nausicaa é dito o seguinte: 1000 anos após 7 dias de fogo, um evento que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, a humanidade se esforça em sobreviver neste mundo em ruínas, divididos em pequenas populações e impérios, isolados um dos outros pelo Mar da Corrupção, uma floresta com plantas e insetos gigantes. Tudo nesta floresta é tóxico, incluindo o seu ar. Nausicaa é a princesa do pequeno reino do Vale do Vento que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar seu povo da ação belicosa de reinos vizinhos. Nausicaa é daquelas séries que continuam influenciando a cultura pop e muitas pessoas nem sabem. Quem jogou Elden Ring talvez não tenha nem notado que todo o cenário de Kaelid é basicamente o Mar da Corrupção de Nausicaa do Vale do Vento. Fora isso, diversos personagens de lá também são inspirados nesse filme. Mas o que mais Nausicaa nos conta do primeiro mundo de One Piece? Bom, o texto Harley é bem parecido com o texto introdutório dessa série e que levou o mundo de Nausicaa também ao seu fim, os 7 dias de fogo, que foram um evento em que a civilização industrializada daquele mundo foi destruída pelos grandes guerreiros deuses. O mar de corrupção se originou por volta dessa época. Em consequência, a maioria dos guerreiros deuses foi destruída. E notem como o mito contado em Nausicaa é muito parecido com o texto Harley. É dito o seguinte: no primeiro dia, a humanidade e todos os seres vivos na superfície desapareceram. No segundo dia, todos os vestígios de vida desapareceram do mundo. No terceiro dia, o sol e a lua caíram. E o dia seguinte, a noite deixou de existir. No quarto dia, a terra afundou e tudo foi inundado. No quinto dia, o oceano e o céu desapareceram. No sexto dia, a luz se extinguiu e tudo ficou envolto em caos e escuridão. No sétimo dia, a calamidade completou seu trabalho e, na alegria do descanso, chorou em silêncio. Este é o início dos 7 dias de fogo. Os guerreiros deuses foram importantes durante esses 7 dias de fogo, nos quais eles provavelmente destruíram a maior parte do mundo no passado. E em Nausicaa somos apresentados a essas figuras, colossos, titãs que parecem feitos basicamente de matéria orgânica, mas com uma tecnologia super avançada. Eles eventualmente quebraram ou foram destruídos e no fim parecem extintos. Na época de Nausicaa, vemos esqueletos de metal e cerâmica desses guerreiros deuses e uma visão comum em toda a paisagem, algo que remete muito a Onigashima e claro também aquela cabeça de robô em cima da estrutura antiga de Elbaf. Os guerreiros deuses em Nausicaa não são retratados como vilões, tá bom? Nesses 7 dias de fogo, mas uma consequência. Esses eventos, eles são tratados como fatos e só mais tarde percebemos que esses deuses, entre aspas, realizavam apenas os desejos suicidas dos seus criadores humanos. Guerreiros deuses não eram armas, eles eram mais como ditadores artificiais feitos para acabar com muitas guerras na terra poluída e já exausta. Em vez disso, eles se voltaram contra a humanidade e quase acabaram com ela. Inclusive no mangá de Nausicaa, isso não tem no filme, tá? Mas em um dos guerreiros deuses achados nos tempos atuais da história, existem algumas marcas que estão gravados com letras japonesas. E nela diz o seguinte: eu só compro guerreiros deuses de mais alta qualidade do Japão. Legal pra caramba isso daí, né? Então o mundo de Nausicaa basicamente é o nosso mundo, só que teve uma transformação por conta dos 7 dias de fogo. E é uma teoria bem comum agora que talvez o mundo de One Piece
seja o nosso mundo também, que passou por uma transformação. O Oda ele fez um rascunho do mundo de One Piece, inclusive colocou o seu eixo ali como sendo o mesmo do nosso mundo, 23,5 graus. Então tem muitas coisas conectadas nessa história de uma forma pra lá de interessante. E dada a pequena referência do mar de corrupção na cena do edifício com cabeça de robô e os 7 dias de fogo sendo o que acabaram com a civilização industrial, eu creio que o primeiro mundo era exatamente isso, uma civilização totalmente industrializada. No século perdido temos Emet, amigo de Joy Boy, e Emet significa verdade em hebraico. E é uma palavra inscrita em um golem, um ser antropomórfico animado dos folclores. Isso é feito para lhe dar vida. Não sabemos quando o reino antigo foi formado, mas ele pode ser uma reminiscência da antiga civilização industrializada do primeiro mundo. Sabemos que Oda teceu esse lugar para ser cinzento e não apenas um lugar de risos, porque a escolha da coalizão dos 20 reinos pode ter nascido deles tentando impedir que o antigo reino revivesse a tecnologia industrial que levou o fim do primeiro mundo. Vimos Emet com um chamado ao robô mais antigo e no mural vemos um lugar que presumimos ser o reino antigo, mas a fumaça, a poluição e as pessoas minerando algo do núcleo da Terra destoam completamente do nosso imaginário desse lugar. E eu quando olhei a primeira vez para esse lugar, os prédios no mural, eles me lembraram de algo, mas eu não conseguia localizar na mente o que exatamente era. Até que por acaso eu me lembrei de como o cinema alemão também inspira bastante o Oda na composição da sua história com diversas cenas e visuais. A cena do Kizaru voando na bala de canhão em Shabold, lembram? Isso vem de Barão Munchausen, bem como o visual dos piratas Barba Negra, sim, e também os nobres mundiais. E foi então que me veio um estalo na mente e finalmente eu me lembrei de por que o prédio do mural me chamou a atenção. É porque os arranha-céus desenhados por Oda têm um forte toque desse cinema expressionista alemão, especialmente com o clássico Metrópolis. E depois de pensar um pouquinho eu percebi que o lado direito da imagem é quase idêntico ao world building desse filme Metrópolis. E olha só, Metrópolis é uma das obras mais influentes e importantes da ficção científica, especialmente quando se trata de futuro e sociedade distópica. Como agora sabemos que One Piece é uma sociedade distópica e a tecnologia do passado desempenha um papel fundamental na história mundial, é bem provável que Oda pudesse ter se orientado em um dos filmes de ficção científica mais pop culturalmente relevantes. E ambas as sociedades, tanto do mural quanto de Metrópolis, são retratadas com enormes arranha-céus se estendendo pela paisagem e eles são operados por vários tipos de engrenagens e outros elementos mecânicos. A sacada é que elas só são colocadas em movimento por pessoas que operam uma grande quantidade de alavancas. O subproduto disso é uma grande quantidade de fumaças e outros gases de exaustão. Ambos os processos exigem trabalho humano. Ambas as sociedades representam uma sociedade de duas classes, com os trabalhadores fornecendo a riqueza para a alta classe. E para conseguir isso, eles usam elevadores para ir ao subterrâneo, trabalham o dia todo para produzir energia e efetivamente assumem o papel também de escravo. Enquanto isso, a classe alta, tanto de Metrópolis quanto de One Piece, vivem em um lugar brilhante, acima das nuvens, que se eleva acima de todos os outros. O lugar tem uma quantidade enorme de espaço e geralmente parece até mesmo estar fora do próprio mundo. No filme, é no alto dos arranha-céus. Parece que no mural a energia gerada de baixo é transportada diretamente para a Lua através de uma espécie de arca. Se adicionarmos a história de Kappa de Enel, a imagem é completada pela ideia de que a energia pode ser transportada por dirigíveis e a energia acaba sendo utilizada na Lua. No mural e no filme, um único governante paira sobre a sociedade e tem uma visão da sociedade abaixo dele, vendo tudo de cima. E por último e não menos importante, em ambos uma besta enorme desempenha um papel elementar. No filme de Metrópolis é o deus Moloch. Ele vive abaixo, onde trabalhadores geram energia para a cidade. E esses trabalhadores são regularmente sacrificados a Moloch, o que aparentemente faz parte de todo o processo de se gerar energia. Nos textos temos o deus da terra, a serpente de fogo, que assim como no filme
parece ser o último na cadeia do ciclo de energia antes que a energia seja finalmente transportada para cima, para a sociedade superior. Então, somando essas boas inspirações, dá para saber que o primeiro mundo sucumbiu ao próprio ego da humanidade, descobrindo a fusão nuclear e fazendo uso desenfreado, criando a industrialização, mas também escravizando os humanos e, claro, mexendo muito possivelmente no núcleo da Terra. O Reino Antigo, há 800 anos atrás, muito possivelmente tinha boas intenções em reativar essas tecnologias para mudar o mundo para melhor. Mas os avisos do passado não podiam ser ignorados e isso gerou um conflito e acabou em guerra. Daí surge Joy Boy, deixando para as próximas gerações armas ancestrais, muito possivelmente máquinas do primeiro mundo que podem levar todo o planeta azul ao seu caminho correto. Isso, claro, dependendo de quem as usa. São ferramentas de criação na mão de uns e de destruição na mão de outros. Muito legal, né? Eu adoro essas referências, tá bom? E quando eu vi aquilo, eu falei assim, Nausicaa do Vale do Vento. E eu lembro dos 7 dias de fogo e como isso acabou girando o mar da Tem muita coisa legal, né? Na verdade, Nausicaa vai pro lado da floresta, mas se você colocar água, acaba virando praticamente um world build muito parecido com o The One Piece. Metrópolis também, esse filme tem disponível inclusive no YouTube, viu? Você consegue assistir, é um filmaço, classicão. Se você gosta de clássico e não assistiu ainda, vai ver Metrópolis e você vai se surpreender em como o mural parece bastante isso. Então eu acredito que o primeiro mundo foi realmente uma era industrializada que acabou caindo pelo próprio ego da humanidade. O segundo mundo, o Reino Antigo, tentou replicar isso, mas usar de uma forma melhor, porém acabou em guerra e sabemos o que aconteceu depois disso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.